Ó, atenção para informação urgente, prenderam a ex-mulher do Everton Neves, o homem que foi assassinado aqui em Londrina, que teve o corpo encontrado queimado na Zona Norte, no Flores do Campo. Eu quero que o Wesley Lemos, que esteve nessa história em primeiro lugar, relembre pra gente como é que é esse caso Everton Neves que ganhou repercussão nacional, Wesley. Everton Neves era um trabalhador, um eletricista. Quando saiu do trabalho em um sábado, dia 28 de setembro, teria voltado para casa ali no conjunto Luiz de Sá. Ele chegou a entrar em casa, mexeu ali nos pertences e ele iria buscar a esposa às 9h30 da noite que estava trabalhando. No entanto, ele não apareceu. E começou então um grande mistério para a família, também para a atual companheira dele, que procuraram o Everton, conversaram com a nossa equipe de reportagem. No dia seguinte do desaparecimento dele, no domingo pela manhã, o corpo foi localizado ali no residencial Flores do Campo. Mas houve um momento de aflição muito grande para a família, aproximadamente 7 dias para a identificação oficial desse corpo, que estava carbonizado, com sinais de tortura, com as mãos amarradas e um pedaço ali do dedo foram as digitais que ajudaram ali a equipe de papiloscopia do Instituto Médico Legal de Londrina a realizar a identificação do corpo de Everton Neves. Ele foi vítima de um assassinato brutal. Segundo a polícia, ele foi vítima de um crime com tortura. O corpo dele foi abandonado ali perto do Flores do Campo. Para a investigação ainda não está claro se ele foi morto naquele local ou se o corpo foi deixado ali. Ele estava com uma moto no dia do crime que desapareceu. Até hoje essa moto não foi encontrada. Depois que o corpo de Everton foi localizado, a moto passou pela chácara da ex-esposa dele. A moto passou por lá por cerca de 11 horas da noite do dia do desaparecimento dele e saiu da chácara por volta das 2 horas da tarde do dia em que o corpo foi encontrado. Ou seja, para a polícia, a ex-esposa dele, Mara Rubio, teria então envolvimento com o crime. Era considerada uma das principais suspeitas. Ela foi presa ontem, e saiu com tornozeleira eletrônica e está liberada neste momento com o uso da monitoração eletrônica, então, por parte do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Você teve acesso, Wesley, por exemplo, como é que os policiais conseguiram pegar? Porque ela estava aqui em Londrina, havia a suspeita de que ela teria saído para outro estado, para outra cidade, mas ela estava por aqui mesmo, Wesley. E ela ficou muito tempo, considerada foragida. Teve uma operação da Polícia Civil e 2 pessoas já tinham sido presas. E essas 2 pessoas continuam detidas, ainda estão atrás das grades. Estão presos neste exato momento o João Luiz Gouveia. O João Luiz, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ele já tinha passagem por tráfico de drogas e ele esteve no local onde o corpo do Everton foi encontrado. Segundo a investigação, ele passou pelo local no dia do crime. Ou seja, a polícia acredita que ele teria envolvimento direto com esse caso e ele foi detido. Outra pessoa que também está presa neste momento é a Maria Laura Rezende da Silva. A Maria Laura era considerada uma filha de consideração ali da Maria Rubio. E ela foi até a chácara com a moto. A investigação aponta que ela chega conduzindo essa moto na chácara e ela também teria envolvimento com esse caso. Ela também continua presa. Já a Mara Rubio, que é a ex-esposa do Everton Neves, ela estava foragida desde a época da operação. Outra pessoa que também segue foragida neste momento é Edson Faria de Souza. O Edson é o atual companheiro de Mara Rubio, segundo a investigação da polícia. A Mara estava foragida, havia suspeita que ela estava em outra cidade, mas ela foi encontrada ontem por uma equipe da Polícia Militar na Avenida Bento Amaral Monteiro, na zona norte da cidade. E foi presa. Quando os policiais consultaram ali o sistema do DPEM, ela estava com mandado de prisão em aberto e foi levada até a delegacia. Nós ainda não temos detalhes como a Polícia Militar chegou até a Mara Rubio, se foi uma abordagem de rotina ou se foi uma denúncia. Fato é que ela foi detida e já foi liberada. E a polícia continua à procura, então, do Edson Faria de Souza, que seria a pessoa
que saiu da chácara com a moto no domingo e essa moto não foi mais localizada. Domingo, dia 29 de setembro. As investigações continuam, né, Parra? O inquérito por parte da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público e, claro, que pode ou não oferecer a denúncia sobre esse caso. Então, tem 2 pessoas presas. Mara Rubio foi detida e liberada e o homem ainda segue foragido nesse exato momento. Que coisa, hein? Você chegou a manter contato com a família do Everton, Wesley? Não deu tempo, porque a informação chegou agora há pouco. É um bastidor para você. O Wesley acabou de receber a informação. Deu tempo de falar com a família do Everton sobre a prisão da Mara, ou Wesley? Olha só, Parra, inclusive estou recebendo mensagens aqui agora da família do Everton Neves, né, dos irmãos, também a mãe dele está muito chocada. A informação que eu recebi por parte dos irmãos é que a mãe chegou a chorar, está chocada com o que aconteceu, porque todos estavam na expectativa que a Mara Rubio fosse encontrada presa e ficasse então atrás das grades. Uma informação de bastidor também, ontem, com o repórter cinematográfico Lucas Jesus, nós estávamos pela rua de Londrina, fazendo reportagens, enfim, as coberturas aqui para o Balanço Geral, e nós encontramos o irmão do Everton Neves. Ele parou a moto, veio conversar conosco e disse, olha, nós estamos na expectativa ainda pela prisão da Mara, e a gente, claro, não sabia que a prisão seria realizada exatamente naquele dia, poucas horas depois. A família estava nessa expectativa muito grande, ela foi presa, foi levada para a cadeia e foi liberada com o uso de tornozeleira eletrônica. Um fato que pode ter sido levado em consideração dela pela justiça é que ela tem filhos menores de idade, né? Então, por esse motivo, ela pode ter sido liberada com o uso da monitoração eletrônica. Nós também estamos apurando qual teria sido a motivação da justiça para liberar a Mara Rubio. Ela estava com mandado de prisão em aberto, foi presa e já foi liberada. A família está em estado de choque nesse momento, aguardava por essa prisão, que chegou esse momento, mas infelizmente a família recebeu a informação que não durou nem um dia, né? Ela ficou poucas horas atrás das grades, o que deixou a família em estado de choque nesse momento, pá. Essa é a mãe do Everton Neves, que conversou com o Moisés. Essa é a Mara. Lembrando para você o seguinte, não é a polícia militar que fez a prisão que vai lá e concede a tornozeleira. Não é o delegado que faz lá o auto de flagrante, que registra o boletim, que faz todo o processo, que dá a tornozeleira. É a justiça que concede isso. É com base na lei. Está no papel. É o entendimento do juiz? Pode ser, porque tem casos em que a pessoa consegue tornozeleira e tem casos que não consegue. Mas a lei não é a mesma, Parra? É, mas a interpretação é de cada um. O fato é que a Mara foi presa, suspeita da participação, para o delegado não tem dúvidas da participação dela no crime, no assassinato do Everton, e agora ela responde em liberdade. Wesley, eles chegaram a considerar, por exemplo, o fato de ter ficado com a moto, de ter sido um crime de latrocínio, por exemplo, que a moto do Everton fica com eles. Passou isso pela ponderação do delegado ou não, Wesley? É algo que também pode ser apurado, né, Parra? Mas para o delegado, a motivação do crime teria sido uma vingança pelo fato do término do relacionamento. Everton Neves havia terminado o relacionamento com a Mara Rubio poucos meses antes da morte dele. O delegado entende que ela não teria aceitado o fim do relacionamento e, por isso, teria buscado, então, cometer esse crime gravíssimo. Esse é o entendimento por parte do delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios. A Mara Rubio chegou a registrar um boletim de ocorrência no dia do desaparecimento de Everton Neves sobre um suposto crime de estupro contra uma familiar dela. Esse caso estava sendo investigado pela Polícia Civil, que até agora não tem uma conclusão, ou seja, não existe fato algum contra o Everton Neves até esse exato momento. A Polícia Civil segue investigando esse fato, esse boletim de ocorrência que foi registrado. Então, para a gente manter aqui uma linha do tempo para o telespectador, em uma quinta-feira de setembro, Everton Neves e Mara... Bom, travou o sinal do Wesley. Travou o sinal do Wesley. O Wesley estava contando ali em Mania do Tempo, explicando para você de casa o desaparecimento do Everton. Vou deixar para o Wesley falar depois, tá? O desaparecimento do Everton Neves. O Wesley esteve com o Lucas de Jesus, com a Mara e com as outras pessoas que foram presas. Questionou para elas e elas falaram, gente, não tem envolvimento, não tem nada a ver com a história. E para a polícia tinha, sim, envolvimento. Foram semanas ali de investigação por parte da nossa equipe, junto com a polícia, acompanhando esse caso.
Eu deixei para você contar, Wesley. Inclusive falei aqui que você, a partir do momento em que o Everton Neves desaparece, procura inclusive a Mara para falar sobre o desaparecimento dela. E ela dizia que não tinha nada a ver, né, Wesley? Exatamente, nós fomos pessoalmente até essa chácara e conversamos com ela no dia em que ele estava desaparecido. Ela disse que não tinha informação nenhuma. Algumas pessoas que são foragidas da justiça nesse exato momento estavam na chácara também, como o atual marido dela e também a filha dela de consideração estava lá. Todos conversaram com a gente pessoalmente e disseram que não tinham informações sobre o desaparecimento de Everton Neves. Depois, uma grande reviravolta e investigação por parte da Polícia Civil. Mas, Parra, só retomando rapidamente, então, uma pequena linha do tempo para o telespectador entender, em uma quinta-feira de setembro, houve essa discussão entre a Mara Rubio e o Everton Neves, seria uma ligação, e nessa ligação, então, foram colocados pontos ali, segundo a investigação, sobre os motivos do término do relacionamento. Eles discutiram. Quinta-feira, na madrugada de sábado, ou seja, um dia depois, passa a sexta-feira, na madrugada de sábado, ou seja, na madrugada de sexta para sábado, por volta das 2 horas da madrugada, ela registrou um boletim de ocorrência contra o Everton Neves, alegando que ele teria cometido um crime de estupro contra uma familiar dela. Esse boletim foi registrado às 2 horas da madrugada de um sábado. Ele desapareceu por volta das 7 horas da noite desse mesmo sábado. E depois o corpo foi localizado no domingo por volta das 11 horas da manhã. A nossa equipe de reportagem foi inclusive no local em que esse corpo foi encontrado. É uma pequena estrada de terra, ali a entrada para o residencial Flores do Campo, muito perto da estrada Três Figueiras. E a identificação do corpo só aconteceu cerca de 5, 6 dias depois, até porque houve aquela polêmica, você se lembra também, Parra, sobre um pino no joelho. O corpo estava carbonizado. A informação que o Everton Neves havia feito já uma cirurgia e tinha um pino no joelho. No primeiro raio-x do ML, esse pino não foi encontrado. Somente no segundo raio-x, quando foi encontrado o pino, e também a papiloscopia conseguiu comprovar. Infelizmente, era ele vítima de um assassinato brutal. Bom, o Wesley trazendo pra gente toda a informação, tá? Aqui você não perde nada. Então, resumindo pra você de casa, a Mara foi presa, foi liberada pela justiça. O delegado fica de mão amarrada. Vai fazer o quê? Prende, a polícia prende, ou vão lá e soltam. É entendimento da justiça. O espaço aqui para Mara está aberto para os advogados, caso ela esteja nos assistindo. Imagino que sim, o espaço está aberto, caso queira falar. Como da primeira vez também nós procuramos a Mara, pessoalmente o Wesley foi conversar com ela. O espaço está aberto para que ela possa falar e tentar se explicar sobre a investigação da polícia que aponta a ela uma participação do assassinato do Everton Neves. Já eu volto a esse assunto, viu? A informação da prisão da Mara Rubio, a ex-mulher do Everton Neves, apontada pela polícia como participação no assassinato do Everton. O Everton, eletricista, sumiu, o corpo foi encontrado no Flores do Campo, a princípio não era o Everton por conta de um pino no joelho, depois confirmaram que eram sim o Everton Neves, foi enterrado o corpo, ouvimos aqui a família, ouvimos todos os dados e algumas pessoas foram presas na sequência até a polícia identificar e apontar a Mara e o seu atual companheiro como participantes ali do crime. E ela acabou sendo detida, Wesley. Traz mais informação pra gente, por favor, Wesley. Mas já saiu, né, Parra? Foi liberada, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. É uma apuração em primeira mão aqui na RIC TV. Agora, claro, a notícia já começa a se espalhar por toda Londrina, inclusive outros veículos de comunicação também já com acesso a essa informação. A Mara Rubio, né, foi presa ontem pela Polícia Militar e já foi liberada com o uso de tornozeleira eletrônica. Ela é apontada pela polícia como suspeita de participação na morte do ex-marido dela, o Everton Neves, um eletricista que foi morto de forma brutal, vítima de um assassinato. O corpo dele foi encontrado no Flores do Campo no mês de setembro. No dia 29 de setembro, ele havia desaparecido no dia anterior. Ele, inclusive, teve o corpo carbonizado, estava com as mãos amarradas. Uma nova informação para você, viu, Parra? Hoje à tarde, então, o delegado de homicídios aqui de Londrina, João Reis, deve conceder uma entrevista sobre esse caso, explicando, né, sobre a prisão da Mara Rubio, o que aconteceu, o porquê ela foi liberada e qual seria, então, a suspeita da polícia sobre ela. Lembrando que o delegado já havia trazido essa informação, que ela estava
estava foragida com mandado de prisão em aberto. Então, atualizando o caso Everton Neves para vocês, né, a Maria Rúbia Rezende Oliveira foi presa ontem e foi liberada com uso de tornozeleira eletrônica. Espaço está aberto para ela aqui no jornalismo da RIC TV, para a defesa dela, caso queira conceder entrevista. O marido dela, atual companheiro dela, apontado pela polícia também como suspeito nesse crime, o Edson Faria de Souza, segue foragido. Ele estaria envolvido nesse crime, segundo a Polícia Civil. É um suspeito e seguem presos. Maria Laura Rezende da Silva, ela que é considerada uma filha de consideração da Mara Rúbia, ela está presa. Segundo a investigação da polícia, ela teria procurado o João Luiz Gouveia, que é um homem que já tem histórico no mundo do crime, inclusive estava com tornozeleira eletrônica quando o Everton Neves desapareceu e passou pelo local onde o corpo foi encontrado. Para a polícia, a motivação desse crime seria porque a Mara não aceitou o fim do relacionamento com Everton Neves. Ele foi morto aos 30 anos, a família dele está chocada com essa informação, aguardando também por explicações por parte da Justiça, o porquê ela foi liberada e não ficou detida. Então, relembrando, né, Parra, ele sumiu na noite de um sábado e o detalhe para a polícia que chamou muita atenção, existem imagens de câmeras de segurança nesse momento que não foram liberadas para a imprensa, mas os investigadores tiveram acesso a imagens que mostram Everton Neves desapareceu por volta das 7 horas da noite. Por volta das 11 horas da noite, a moto dele entrou na chácara da Mara Rúbia, onde ela morava. Ela já se mudou. Quem estava conduzindo a moto era a Maria Laura, que inclusive foi presa. No domingo, por volta das 10h30 da manhã, o corpo dele foi encontrado. A moto saiu da chácara no domingo à tarde, ou seja, ele já estava sem vida e quem estava conduzindo era o Edson Faria. A moto até hoje não foi encontrada. A polícia segue investigando e hoje à tarde mais atualizações aqui na tela da RIC TV. Como vocês sabem, a primeira informação é sempre aqui na tela do Balanço Geral. Parra. A primeira e a mais apurada está sempre aqui na nossa RIC TV. Delegado, então, João Reis vai falar agora à tarde sobre a prisão da Mara, lembrando que ela foi presa, colocou tornozeleira e saiu. Por ordem da Justiça, não do delegado. Não é a Polícia Militar nem a Polícia Civil que solta. Quem solta é o delegado, o juiz, ou juíza do caso. Agora, por qual argumento? O delegado vai poder explicar. O Wesley trouxe informação, ela tem filhos. Os filhos dependem dela, para que ela cuide dos filhos, vai ser monitorada. Isso exime ela de responder ao processo? De forma alguma, ela responde. Só que para a família, a sensação de impunidade é grande. Fala, poxa, eu queria que ela ficasse presa. Só que não depende da nossa indignação, nem da nossa revolta. Depende do que está na lei e da interpretação de um juiz. Então, informação em primeira mão, exclusiva que nós trouxemos para você da prisão da Mara Rúbia. Espaço está aberto para ela ou para os seus advogados, caso queiram falar. E à tarde o Buganza volta às 6 horas, repercutindo mais esse caso. 2024.